Olá, olá, boa noite a todos. Bom dia para quem vai nos assistir pela manhã, boa madrugada, como eu que costuma passar as madrugadas assistindo as lives. Boa tarde, enfim, vamos chegando, todo mundo aí. Doutor Ricardo, seja bem-vindo. Muito obrigado a todo mundo que tem nos acompanhado no nosso projeto de lives. Hoje nós vamos para o nosso 8º episódio com o professor Rodrigo Becker, do Distrito Federal. Certamente vai ser um papo maravilhoso. O professor Rodrigo é sensacional, vocês vão ver, podem confirmar daqui a pouco. Vou aproveitar para a gente nesse comecinho aqui, enquanto o pessoal está chegando, para amanhã convidar todo mundo para o nosso 9º episódio, que vai ser com a professora América Nejaim, de Sergipe, às 19 horas, um pouco mais cedo, para o pessoal aproveitar aí a sexta-feira, né? Então amanhã é o 9º episódio, e na semana que vem vamos continuar o nosso projeto de lives. Vamos ter o professor Alexandre Câmara, do Rio de Janeiro, e tantos outros professores aí na sequência. A nossa ideia é que o projeto, como eu já falei algumas vezes, para quem tem nos acompanhado, é que o projeto se estenda pelo menos até a Semana do Professor, lá no dia 15 de outubro. E até lá nós vamos falar com muita gente, vamos falar com muitos professores de vários estados do país. Já temos aí marcados pelo menos uma dezena de professores pela frente, professores renomados, professores iniciantes, professores de cursinho, professores de universidade, enfim, das mais variadas formas de atuação, para que a gente possa trabalhar bastante a ideia da vida de professor. Eu queria aqui aproveitar também para agradecer a doutora Letícia, que é responsável pelo perfil Direito para a Saúde. É ela que faz as nossas artes, ela que dá um suporte para o nosso projeto. Sem ela nós não teríamos aqui sucesso de forma alguma. Então sigam lá, @Direito para a Saúde. Doutora Letícia é parceira número 1 do nosso projeto aqui. E o perfil dela também é muito interessante. Foi minha aluna na UFJF, hoje é advogada em Curitiba, no Paraná. Mas excelente profissional. Bom, como eu estava dizendo, hoje nós vamos receber o professor Rodrigo Becker. Ele, dentre várias obras, vários artigos, vários textos, ele é autor dessa obra aqui, Conflito de Coisas Julgadas, uma obra que saiu pela editora Lumen Iuris, que é a dissertação de mestrado do professor Rodrigo, que certamente é uma referência no assunto. Ela inclusive influenciou, em certa medida, diversos julgamentos já dos nossos tribunais. E queria também aqui aproveitar o embalo para fazer uma propagandinha do meu livro aqui sobre a lealdade processual. Para quem não conhece, é um livro que saiu pela editora Revista dos Tribunais. Aqui ele vai aparecer para vocês ao contrário, né? Mas é a lealdade processual na pressão judicional em busca de um modelo de juiz leal. Para quem quiser conhecer, no meu canal do YouTube já tem várias lives que eu fiz a respeito desse livro. Então nós já temos ali bastante material para quem se interessar. Eu queria aproveitar também o embalo para os alunos da FJF que estão nos assistindo, que vão nos assistir. Eu reassumi a disciplina de execução esse semestre, agora no 2021, que nós estamos continuando. E nós vamos ter aulas remotas, vou começar a gravar essas aulas também, e vou tentar, na medida do possível, contar com a colaboração de colegas também, que lecionam execução em outros lugares do Brasil, para a gente conseguir fazer com que esse semestre remoto aí, nesse ensino remoto emergencial, seja o melhor possível. O professor Rodrigo já está entrando aqui. Eu vou ver se eu consigo encontrá-lo. Ele vai mandar o convite aqui para ele. Só um minutinho. Vamos ver se ele está entre nós aqui. Não, ainda não achei. Ele vai aparecer aqui. Vamos lá. Vamos ver se ele vai nos achar. Daqui a pouquinho deve estar entrando aqui para conversar conosco, como eu disse, nesse nosso 8º episódio. Vou ver se eu consigo fixar o tema aqui enquanto ele não chega. Vamos ver. Tá aí o tema. O professor Rodrigo está entrando.
vai entrar aqui já já. Tô vendo aqui a Esther. Olá, Andressa. Elson Soares. Wilson Soares, perdão. Délio. Muito obrigado. Rodrigo tá entrando aqui já. Pessoal que tem nos acompanhado, podem nos procurar também pelo IGTV. Vamos ver os 7 episódios que já passaram da nossa série. E também no canal do YouTube. O professor Rodrigo já está aqui. Vou mandar um convite para ele. Vamos ver se vai dar certo. Ele já está aqui. Vamos ver se vai entrar. Algum erro aqui nós estamos. Agora sim. Vamos lá. Olá. Salve, salve, meu caro. Tudo bom, Márcio? E aí, tudo bem? Consegue me ouvir bem? Consigo, tá tudo ótimo aqui. Que ótimo, que bom tê-lo aqui. Obrigado, Não eu que sei agradeço o convite. se percebeu, já vim de azul em sua homenagem. Nem fala, tá perdendo, não quero nem falar sobre Pois isso. é, e embora eu tenha acabado de ver que não foi uma boa ideia, né? Não, Mas enfim, quem sabe, nesse segundo tempo aqui, enquanto a gente conversa, o tô Grêmio bem não consegue irritado a com isso. virada, né? Eu imagino, faço uma ideia, até porque eu vi o jogo do Sport com o Vasco, o time do Sport é bem fraco, então... Não, muito ruim. Bom, mas vamos... É. Bom, Mas tudo bem, vamos em frente. Bom, vamos lá. Bom, eu estava aqui, Rodrigo, enquanto você chegava, já mostrei o seu livro, pessoal aqui, vou mostrar de novo para quem está chegando agora. Já falei um pouco sobre você, mas agora vamos sim, oficialmente, né, fazer a nossa introdução aqui, mas não sem antes, obviamente, te agradecer por ter Que aceito isso, participar do a meu honra é minha projeto. de poder estar aqui contigo hoje e poder falar um pouco dessa vida de professor aí, né? Porque eu acho que é um tema bem legal, acho muito legal essa tua ideia da live aí, que é falar um pouco deixar um pouquinho o direito de lado, né, e falar um pouco da parte de professor. Acho que muita gente gosta de saber como é a vida do professor na sala de aula, episódios, causos. Acho que é interessante, bem interessante isso. Tem sido muito legal, assim, a adesão tem sido muito interessante, tem recebido mensagens de vários lugares do Brasil, e cada episódio é uma surpresa, tem sido bem legal, realmente. Bom, eu vou fazer uma breve apresentação aqui, Rodrigo, e já te passo a palavra para te ouvir, a ideia mesmo é que você possa falar bastante. Tá. Bom, eu sou o Rodrigo Becker, representante do Distrito Federal, embora gaúcho, representante do Distrito Federal da nossa série de lives. Ele é advogado da União, consultor jurídico do governo do DF, doutorando em Direito pela UERJ, mestre em Direito pela UNB, foi procurador-geral da União, é professor da graduação e da pós-graduação do IDP, em Brasília, é membro fundador e presidente da Associação Brasiliense de Processo Civil e também é membro do IBDP, o Instituto Brasileiro de Processo Civil. Bom, o professor Rodrigo, ele tem já inúmeros textos, inúmeros artigos publicados, ele é um escritor incrível. Além disso, ele é um conhecedor, como poucos, do direito norte-americano. É algo impressionante, como que o professor Rodrigo, ele até parece um advogado norte-americano, tamanha a facilidade com que ele lida com os cases e com os julgamentos da Suprema Corte e de vários outros tribunais do Brasil. Eu, inclusive, já aproveito para fazer uma propaganda, o pessoal seguir o professor Rodrigo no Twitter, que cada dia é uma aula interessante, é uma curiosidade mais legal que outra. E eu queria mais uma vez, Rodrigo, te agradecer e queria que você pudesse começar, contasse para nós como é que é a sua história na docência, como é que você começou, se é algo que você sempre pensou em ser professor ou não, como é que a docência surgiu na sua vida e como que você tem trazido para até chegar aqui nesse momento a sua carreira de professor. Márcio, boa noite para você. Falei um pouco, vou falar de novo. Queria dar uma boa noite aí para três, né? Duas amigas queridas aí, a Fernanda e a Flávia.
e também Duas grandes colegas, né? e o Breno, que apareceu aí também, que deu um alô. Ótimo. Sejam bem-vindos. Bom, Márcio, sabe que essa história de como é que eu comecei, como é que eu resolvi dar aula é interessante porque ela é dividida em duas etapas. A primeira foi 2 anos logo que eu saí da faculdade. Eu saí da faculdade e eu tinha uma amiga que dava aula. E certo dia ela chegou para mim e falou assim, ela acho que é 1 ano, 2 anos mais velha que eu tinha acabado de sair da faculdade, ela chegou para mim e falou assim, você não quer dar aula? Aí eu falei, eu dar aula? Aí ela falou, você não quer dar aula não? Aí eu falei, pode ser. Aí ela disse assim, então peraí que eu vou te levar num curso hoje à tarde, isso era de manhã, eu vou te levar lá num curso hoje à tarde para você começar a dar aula. Eu falei, como assim? Ela, não, vou te levar num curso lá hoje à tarde e você vê. Aí ela me levou num curso aqui em Brasília, cheguei lá, a pessoa que me atendeu, provavelmente o dono do curso, chegou e falou para mim, você é quem? Eu falei, seu Rodrigo Beck. Você que é professor? Eu nunca tinha dado aula, né? Então eu falei, Aí ela falou assim, que ótimo. Então tá, olha só, a turma é de direito administrativo, você tem que falar disso, 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 e a partir de amanhã à tarde você já pode vir, desculpa, amanhã à noite você já pode vir, então, e era cursinho, né? Era para concurso. Então, a partir de amanhã à noite você pode vir, e aí a turma tá aí. Ela tem aí por volta de 50 alunos, e amanhã à noite você já começa. Direito administrativo, tá ótimo. Aí eu olhei para aquilo, olhei para minha amiga, aí ela falou assim, qualquer coisa você pega e dá aula em cima do livro do Eli Lopes, tá tudo tranquilo. E a gente tem umas apostilas. Aí eu fiquei olhando para aquilo, olhei e falei, cara, isso é muito bizarro. Não pode ser assim. Pegadinha? Isso é pegadinha, não pode ser assim. Aí saí de lá, eu cheguei, chamei minha amiga no canto e falei assim, o nome dela inclusive, olha, é coincidência que a Flávia tá aí. O nome dela é Flávia também. Falei, Flávia, como assim? O que é isso, cara? Uma pessoa chegou lá, me jogou um monte de coisa, falou que amanhã começa, é administrativo, eu nem sabia que matéria era, eu nem sei administrativo. Aí ela olhou para ele e falou assim para mim, você não gosta de administrativo? Eu falei, não, gosto de processo civil, né, tudo, mas... Aí ela, assim, não, mas pega, vai ser ótimo, pega essa matéria aí, pega. Vai lá, amanhã você dá uma aula. Aí eu pensei comigo assim, falei, cara, eu não vou dar essa aula. Isso é estelionato. Como é que eu vou chegar lá amanhã à noite e vou dar uma aula de administrativo, uma matéria que eu não sei, eu tenho 2 anos de formado, não sabia mais nada. Nem 2 anos eu tinha, eu acho, né? Um pouco menos de 2 anos. Não existe isso. Aí eu liguei para ela no dia seguinte e falei assim, olha, Flávio, eu não vou no curso da aula. Ela, como não? Eu falei, não gosto da matéria, não sei a matéria, não tem o menor sentido da aula dessa matéria. Aí ela, você não quer ganhar um dinheiro? Eu falei, olha, até quero, mas né, você acabou de sair da faculdade, até quero, mas eu não posso ganhar um dinheiro passando para trás os alunos. Dessa forma, né? Aí passou um tempo, eu não fui dar essa aula, passou um tempo, ela me liga de novo. Uns 6 meses depois ela diz, você ainda quer dar aula? Aí, a mesma pessoa. Aí eu falei, eu quero dar aula. Mas você só quer dar aula se for de processo civil. Eu falei, a matéria que eu gosto, né? Para eu dar aula tem que ser de alguma coisa. Ela falou assim, eu lembro que aquela vez você não gostou de dar aula daquelas matérias de cursinho, mas eu tenho uma ideia boa para você. Já que você advoga já tem um tempo, eu fiz 5 anos de estágio, você conhece tudo de tribunais superiores, que tal você dar aula de prática de recursos? Eu falei, olha, gostei da ideia. Tá aí, gostei Agora dessa melhorou, ideia. né? Estamos começando a falar a mesma língua. Aí eu falei, tá bom, como é que é? Ela falou, não, vem aqui no Uniceub, que é aqui, fazer uma prova. Se você passar nessa prova, você vai dar aula. Aí eu fiz a prova, era uma prova escrita, uma prova oral com os professores, tinha 2 professores lá. Passei na prova e aí comecei a dar aula de prática. Então, o meu início na docência foi dando aula de prática de recursos, que era apelação, na verdade, apelação e agravo, no Uniceub. Em seguida, eu passei a dar aula de prática não só de recursos, mas de tudo, de ação, de inicial, aula prática geral. E aí, Márcio, eu fiquei lá 4 anos. E aí resolvi
parar de dar aula. Aí você vai me perguntar por quê. Porque foi quando a minha vida deu uma mudada e eu decidi estudar para concurso. E aí eu falei, bom, se eu vou estudar para concurso, eu não posso dar aula, é incompatível uma coisa com a outra. E também mudou um pouco minha vida, porque eu comecei a estudar para concurso e logo em seguida eu já passei num concurso, aí eu fui morar fora, voltei, enfim, uma confusão. Mas eu decidi que enquanto eu não passasse no concurso definitivo da minha vida, eu não voltaria para a sala de aula. Isso é uma coisa que eu tinha definido na minha vida. Então, por isso que eu falei que ela se divide em duas etapas. E aí, como eu fiquei uns 3 anos estudando, não só estudando, né? Eu já tinha passado em outros concursos, mas para passar no concurso que eu queria, da AGU definitivo, aí eu continuei estudando, até que eu passei na AGU, tomei posse, e resolvi, não ia mais estudar para concurso. E aí eu falei, bom, agora eu quero voltar para a sala de aula, mas agora eu quero voltar de forma definitiva, quero fazer minha vida acadêmica, porque antes eu estava muito, né, levando mais ou menos ali, sabe, quando você não está ainda engajado no negócio, dava aula de prática, mas não era ainda, a minha vida não estava totalmente decidida, então não estava muito assentado no que eu queria. Não era hora de fechar caminho também. Se eu... caiu aqui, mas já voltou. E aí o que aconteceu, Márcio, foi isso, foi que aí eu tomei posse e aí um amigo meu, que você, não sei se vocês conhecem, mas quem estiver assistindo que é aqui de Brasília, a Helena, se estiver assistindo aí, sabe quem é, que é o Rafael Vasconcelos, que é um professor de processo civil aqui de Brasília, chegou e falou para mim, Beck, eu estou precisando de um professor para dar aula num curso, um curso até famoso na época aqui em Brasília. Você topa? Eu falei, topo se for de processo civil. Aí ele falou, é de processo civil, a gente está precisando de um professor para dar aula aqui de processo. Eu falei, topo, é comigo mesmo. Isso foi em 2009, por aí. Aí eu falei, top. Bom, e cá estou eu desde então. Aí eu fiz essa vida de concurseira, né? Passei pelos concursos, fui dar aula inicialmente para concurso, fiquei dando aula em cursinho por uns 7 anos, Márcio, por aí. E aí eu já estava meio que paralelo, cursinho com faculdade, pós-graduação e tudo mais. E até que eu deixei de lado a parte de cursinho e hoje eu me dedico só à graduação e pós-graduação. Então a questão foi essa. A transição aí de cursinho para graduação e pós-graduação foi mais fácil, né? Porque aí você já está... Eu digo que quem deu aula em cursinho com uma sala com 80 pessoas aguenta qualquer coisa. Você está carimbado já, né? Porque você tem ali a experiência, a prática de dar aquela aula rápida, né? De ter pouquíssimo tempo para dar um conteúdo muito grande. E aí depois, quando você tem a graduação, em tese, você tem alunos que têm mais tempo para estudar, né? Que podem dialogar com mais calma, né? E de certo é uma experiência que ajuda muito, não tem dúvida disso. Exato. Bom, Rodrigo, nessa sua carreira que passou, né? Tanto no começo como na segunda fase, né? Vamos chamar nessas duas etapas. Ou até antes disso mesmo, quando você estava na graduação, ou em alguns casos, algumas pessoas têm me dito que até trazem exemplos de antes mesmo da graduação, enfim. Você teve algum professor, ou alguns professores, ou professora que te inspirou, aquela pessoa que você assistia a aula dele e falava, olha, esse cara, ou essa mulher é fenomenal, eu um dia gostaria de ser assim, no próximo dela. Você tem alguém que você gostaria até de, como uma forma de homenagear, fazer menção aqui? Márcio, interessante a sua pergunta. Tem duas pessoas que passaram pela minha vida que me chamaram muita atenção. A primeira você deve conhecer. Se você não conhece, a Fernanda, se estiver ouvindo aí, deve conhecer. Vocês aí do interior de Minas devem conhecer. Professor Bernardo Pimentel. Sim, conheço. E, se não me engano, ele está na UFV. Ele está na UFV aqui em Viçosa. Ele está em Viçosa, isso. Ele foi meu professor e ele não deve ser muito mais velho que eu, porque imagino que ele devia ter só uns 5, 6 anos a mais que eu na época, né? Ele era novo. E ele era unanimidade na turma e ele falava de uma maneira assim ótima, uma maneira didática, tudo. Pô, eu sempre achei ele um cara nota 10, sabe, de dar aula.
Eu não vou dizer que seria até equivocado da minha parte dizer que eu me inspiro nele. Isso não é verdade, tá? Isso não é uma verdade. Mas eu posso dizer que eu sempre tive vontade de ser um professor bem avaliado e um professor didático como ele era. O método dele de dar aula é diferente do meu, por isso que eu não posso dizer que eu me inspiro na forma como ele dá aula. Mas ele foi uma pessoa que me chamou muita atenção por ser sempre um cara que todo mundo gostava e que dava uma aula muito didática. Bom, e o segundo, eu não tenho como deixar de falar aqui, que é o meu professor, meu orientador do mestrado, hoje meu amigo, né? Eu falo para ele às vezes que ele é um irmão mais velho meu, apesar de eu ter um irmão mais velho, mais velho. Eu brinco para ele que ele não pode ser, eu não posso considerar ele um pai porque eu não quero falar a idade dele. Então eu considero ele só o irmão mais velho, que é o professor Jorge Amauri. Esse sim, Sensacional. esse sim, a forma como ele expõe o conhecimento, isso sim é uma pessoa que me inspira muito. Então, esses dois nomes são dois nomes que eu diria que me chamaram muita atenção na minha Na construção da sua vida, carreira, né? isso, na minha vida de aluno, né? Seja aluno É. na graduação, seja na pós ou, na, ou até no mestrado, né? Professor Bernardo, eu não sei se você assistiu, o Fred, esses dias, numa dessas lives, que a gente vai vendo tantas aí, né? Ele disse que quando ele começou a dar aula de recursos, o livro de recursos que ele indicava era do livro do Bernardo. Que Ele foi é sensacional. lançado, Márcio, a primeira edição do livro do Bernardo foi lançado quando ele dava aula para gente. Eu lembro que ele falava em sala de aula, vou lançar meu livro, tal. E eu lembro que aí, logo depois que passou a minha turma, ele lançou o livro. Então, eu não cheguei a estudar recursos pelo livro dele, porque ele lançou um pouquinho depois da minha turma. Entendi. É. Não, o livro dele é sensacional. É uma pena que ele não atualizou o livro, né? Salvo engano, ele não está nem dando aula de processo civil mais. A última vez que eu falei com ele estava em outra cadeira, que na UFV isso é muito comum. Mas já tem algum tempo que não falo com ele. Vou até aproveitar a nossa live aqui para Se você voltar falar um dia com ele, a pode falar entrar no em meu nome, ele vai lembrar. Ele foi assessor de Não, justiça no certamente. STJ. Exato, exato. É. Isso. Bom, Rodrigo, eu queria, nesse tempo todo que você já dá aulas, né? Alguém perguntou aqui que idade que você começou, é melhor não falar, né? Melhor O a gente Breno, eu posso falar aqui, é o Breno deixar. que perguntou, não tem problema, eu comecei a dar É, aula, eu vou te falar, eu comecei a dar aula, está até na minha carteira de trabalho, porque ela foi assinada pelo sim. Uniceub, eu comecei a dar aula com 24 anos. Já tem um tempo. Foi uns 3 anos atrás, mais ou menos, então, né? Foi. Bom, nesse período todo de docência, ainda que haja um intervalo aí, como você colocou anteriormente, certamente você teve muitos momentos marcantes, momentos que você se lembra sem precisar nem pensar muito. Eu queria que você pudesse compartilhar conosco alguns momentos marcantes, tanto pelo lado positivo, coisas que você realmente aquilo foi muito legal, como professor se sentir recompensado, e também momentos negativos, momentos que de certa medida alguma coisa aconteceu que não foram tão bons, mas que serviram como aprendizado, como algo que você possa deixar, porque uma das ideias do nosso projeto é incentivar novos professores. E eu não quero também que esses novos professores entrem achando que a vida de professor é só uma beleza, que não tem coisas ruins. Pelo contrário, né? Existem. Então, se você puder compartilhar conosco os dois polos, seria interessante. Vou começar com a parte ruim, tá? Claro. Vou separar, vou dividir aqui em duas partes ruins, duas coisas ruins e duas coisas boas. Uma primeira ruim que eu lembro foi uma vez que eu estava dando aula numa turma para cursinho e isso foi assim que começou a ter o Wi-Fi dentro das salas de aula, certo? Então o cara tinha Wi-Fi na sala de aula. E eu estava dando aula para cursinho e tinha um cara que levava o laptop toda a aula e acessava a jurisprudência do STJ e eu percebi qual era a dele. A dele era tudo que eu falava, ele consultava imediatamente no STJ e
e pesquisava, e se eu por acaso dissesse alguma coisa, ele ficava prontinho ali para me pegar no pulo Vai e dizer impugnar, né? que o STJ entendia diferente. Por que eu lembro disso? Porque ele me pegou 2 vezes no pulo, mas não que eu tenha falado uma coisa errada, né? Do tipo, ele me pegou no pulo porque eu errei, não. Ele me pegou dizendo, olha, eu entendo que essa questão não está decidida ainda pelo STJ. E ele levantava, decidiu semana passada. Ou então, está no informativo desse mês. E eu lembro que isso foi uma coisa que me incomodou muito em sala de aula, Sim. porque eu percebi que, cara, eu já não podia ir para a aula sem ler, sem ver os acordos publicados naquela semana, porque tinha um cara que ficava lá cuidando para ver se aquilo tinha sido decidido. Não que eu assim, não vá, né? Mas você sabe que muitas vezes você vai para a sala de aula e às vezes você não está totalmente atualizado, falta uma outra coisa. Mas o cara estava ali para E isso. ainda Então, que, e nem sempre aquele julgado é o mais importante também, né? Às sim, vezes sim, precisa. sim. Às vezes ele é um outro julgado qualquer, não vai É, expressar a jurisprudência naquele sentido, né? Enfim, é. você tem um método de aula, né? Enfim. Então, isso Realmente foi uma coisa que me marcou. E a outra coisa que me marcou foi uma vez que eu entrei numa sala de aula para substituir um professor, certo? Não, mentira, desculpa, não foi para substituir um professor. Eu entrei numa sala de aula no lugar de um professor que não poderia dar aquele curso. Essa história é boa. Era um curso para a Procuradoria do DF, PGDF. Eu entrei em sala de aula e eu tinha uma mania, eu tinha uma coisa que era o seguinte, eu trazia para a sala um PowerPoint, mas o PowerPoint ele tinha só os pontos que eu ia dar em sala de aula. Eu não tinha nada muito escrito. Era só para o aluno ter ali a noção do que a gente estava trabalhando. E eu levei para a sala de aula, e eu cheguei no primeiro dia de aula, coloquei meu PowerPoint, dei minha aula, e aí no dia seguinte me liga o coordenador do curso e fala, Becker, é o seguinte, está tendo reclamação da sua aula. Aí eu falei, como assim? Ele falou, o pessoal não gostou da sua aula porque você leva PowerPoint. E eles estão fazendo curso para a Procuradoria do DF e eles entendem que o professor tem que entrar em sala de aula e falar sem PowerPoint. Aí eu falei para ele, vou até falar uma coisa, não gosto muito de falar desse jeito que eu vou falar, mas você vai entender o que eu quero dizer. Eu falei para ele assim, olha só, se você quiser me tirar, você me tira. Mas deixa eu dar mais 2 aulas nessa turma. Com o meu PowerPoint. Se depois de 2 aulas esses caras continuarem reclamando, você pode me tirar. Aí ele falou, tá bom, vou te dar essa chance. Então, obviamente ele falou meio, vou te dar essa chance, não era mas era tipo assim, tá bom, vai lá, né? O cara era amigo, assim. Cara, terminou a terceira aula, e aí vem uma parte até boa, né? Terminou a terceira aula, vem um aluno, que hoje é procurador do estado do Acre. Ele me chama no canto e fala assim, professor, eu queria falar contigo. Aí eu falei assim, pode falar. Ele falou, você deve ter recebido a reclamação de um aluno das suas aulas. Eu falei, recebi. Algumas, sério, foram alguns alunos. Ele falou, gostaria de dizer que eu fui o aluno que reclamou da sua aula. Você chegou aqui com PowerPoint e eu não gosto dessas coisas de PowerPoint, eu fiz um mau juízo de você e achei que a sua aula ia ser uma porcaria e fiquei de má vontade e fui reclamar. Mas passadas essas aulas, eu quero dizer que as suas aulas estão muito boas, estou gostando muito e, por favor, não abandone a gente. Aí eu falei, obrigado, muito obrigado mesmo por essa manifestação, e aquilo me fez ficar muito, muito feliz. Porque primeiro houve uma reclamação da minha aula e depois o cara que reclamou voltou atrás. Então aquilo foi uma coisa muito legal. Hoje ele é procurador do estado do Acre.
A atitude nobre dele, né? No começo É, vacilou e depois conseguiu reconhecer o erro, né? exatamente, Então, exatamente. é, E as duas que legal. eu tive mais alegria, duas coisas de alegria, tem tive várias, né? Quando você dá aula, você tem várias alegrias. Mas uma que me chamou muito, uma é ter sido escolhido já pelo IDP como professor de destaque, professor pelos alunos da graduação, né? Isso é uma coisa que eu tenho até uma placa aqui, isso me deixou muito honrado. Legal. E, e a outra e outra coisa que eu acho muito bacana de dar aula, de uma coisa que aconteceu muito legal, foi uma vez que bateram palma no final da minha aula. Bom. Até hoje eu lembro disso. Falei assim, terminou a aula e o pessoal começou a bater palma. Eu falei, mas por que estão batendo palma, né? Eu não sei, mas bateram palma no final da aula. Uma coisa que me chama atenção até hoje. Na Maravilhoso. aula, ele começou a É, bater palma. Então, essas são duas coisas que me... Teria muito mais aqui, né? Mas, enfim, sim, são duas não, que me mas são marcam. duas. Eu vou tomar um gole de vinho, Ótimo. viu, Márcio? Fica à vontade, fica à vontade. À vontade. Essa que é a ideia. Não estamos no direito de vinho do Mazei, mas essa é a É. ideia. Né? Depois de 3 Você goles cita aqui, eu bem. começo a contar umas histórias mais cabeludas. Então manda abraço, manda abraço. Bom, Rodrigo, como a gente está tratando da vida de professor, a vida de professor, né, ela é composta de várias particularidades. E uma delas é escrever, né, produzir. O professor de reconhecimento, como você é um professor que produz, que leva suas ideias para fora. É, e aí, nesse sentido, até porque essa é uma pergunta recorrente que eu tenho dos meus alunos, pessoas que querem também um dia se tornar professor, como é que você faz para escrever? Você tem algum método? Você tem alguma rotina específica? Ou é alguma coisa que te aparece na cabeça, você escreve? Ou não, você tem algum tema próprio? Enfim, como é que você trabalha isso? Como é que você supera aquele famoso trauma da página branca? Você tem alguma coisa que você Então, pode ajudar quem está me assistindo? Márcio, tenho. Eu vou contar uma história e depois eu vou dizer, eu vou falar minha dica. O que acontece? Eu tenho uma coluna no Jota, que inclusive essa semana sai a coluna 99. Eu e o Marco Aurélio Peixoto, que você conhece, lá de Recife, que é Sim, torcedor do esporte, sim. daqui a pouco vai me mandar mensagem me sacaneando. Vai te mandar. A gente tem essa coluna, já vai fazer 4 anos, 5 praticamente, 5 anos. E a gente escreve 2 vezes por mês nessa coluna e sobre processo civil nos tribunais. E essa coluna, a primeira parte da sua resposta, é algo que me fez manter uma rotina de escrita. Então, o fato de eu ter que todo mês elaborar um texto ali de 5, 7 páginas para essa coluna é algo que me faz sempre ter coisas escritas. Então, essa é uma primeira parte. Eu ter me comprometido com um projeto me faz escrever bastante. Mas tudo bem, eu não comecei a escrever há 5 anos, há 4 anos, eu já escrevia antes. A outra forma que eu acho interessante de escrever, Márcio, tem o meu manual agora de execução que está saindo aí, né? Que tá na editora já, estou aguardando terminar a editoração aí para poder publicar. Foi me comprometer a todo dia tirar 1 hora e escrever. Seja escrever 1 página, seja escrever 5. O importante é chegar na frente do computador e nem que seja 1 parágrafo, 2 parágrafos, alguma coisa sair. Por 1 hora. Nem que seja também ficar pesquisando o que vai pesquisar por 1 hora. Claro, claro. Aí você vai falar, mas nem toda vez dá, né, para você escrever. Não, não dá. De fato, tem dias que você recebe uma ligação do trabalho e você tem que sair correndo e naquele dia você não rendeu. Tudo bem. Mas, assim, eu só ia dormir no final do dia, tranquilo, se eu tivesse tirado esse tempo para escrever naquele dia. Se eu não tivesse tirado esse tempo para escrever no dia, a minha cabeça ficava com uma culpa. Isso é uma coisa até que eu tive Parece que o dia foi que... perdido, né? Isso é até uma coisa que eu tive que trabalhar com a minha psicóloga, né? Porque eu faço psicoterapia, que eu tive que trabalhar, porque eu me cobro demais. Então, mas é uma forma que eu fiz nesses 2 anos para sair esse manual aí. Raquel, Esse abração, viu? manual Raquel que está vai escrevendo aí foi sair, minha aluna. Oi? vai sair por qual editora? Pela Juspódio. Just pode, ótimo.
Então deve estar saindo, que é uma resposta super rápida para editorar e publicar, daqui a pouco deve estar Ele chegando, deve então. sair aí no final de outubro. Ótimo, ótimo. Bom, porque eu sou professor de execução aqui na UFJF, então eu já vou agregá-lo. Bom. Eu já tenho alguns textos seus que eu já coloco na minha bibliografia e estou até agora montando uma bibliografia nova por conta do regime remoto que nós vamos adotar a partir daqui a 15 dias, né? Então eu vou aproveitar já de uma vez. O Fernando está falando aqui que está na expectativa também. Somos Eu vou te dois mandar, aqui. inclusive. Obrigado, quero sim. Bom, Rodrigo, você, todo mundo sabe, né? Eu até já apresentei, mas você é advogado da União e exerce essa função, né, de forma brilhante, inclusive foi procurador-geral, mas além disso também é professor, né? De que forma você consegue conjugar essas duas funções? De que forma o que você acha que uma função pode te ajudar na outra? O que a AGU te ajuda na docência? Sua colega Janaína esteve aqui conosco na segunda-feira, ela citou alguns exemplos, enfim, como que isso funciona. E principalmente, porque isso também é muito importante, né? Como é que você consegue separar um tempinho para lazer, para o descanso, para poder assistir aos jogos do Grêmio, ou poder fazer alguma coisa de esporte, enfim, alguma coisa que te dê prazer? Márcio, vamos lá. Sobre conjugar o trabalho com a docência, isso já virou costume na minha vida. Como eu te falei, já tem tanto tempo de docência que isso virou costume. Então, eu nem sei te dizer, é algo normal. Uma coisa que eu evito é dar aula no segundo período, no segundo tempo da manhã. No segundo período da manhã. Na faculdade, né? E porque atrapalha um pouco a dinâmica do dia. Quebra o Mas dia, né? fora isso, eu não tenho nenhum problema. Desculpa, segundo período da manhã na graduação, porque você tem que assumir, você assume o compromisso semanal, né? Se você vai dar Sim, uma sim. aula de pós-graduação ou uma palestra, alguma coisa, né, um dia de manhã, não tem problema, porque aí é esporádico. Mas Tá. para você se comprometer, eu não gosto disso aí porque atrapalha a rotina. Mas fora isso, Márcio, não sei, vira natural, sabe? Você sabe que você vai dar uma aula, quando você não dá aula, você deve sentir isso também, que você é professor. Quando você não dá aula, você passa um tempo sem dar aula, você começa a sentir aquela síndrome do útero vazio, você não tá tendo ali aquela coisa que acompanha você todo Tô dia. sentindo isso mesmo. Então, é meio natural, sabe? Você fazer isso, dar aula, conjugar e tudo mais. Mas a AGU ajuda muito porque eu atuei muito tempo na AGU nos tribunais superiores. Então, você acaba tendo muito contato com a prática, muito contato com a jurisprudência da STJ e muito contato com a dinâmica dos recursos e das medidas que chegam ao STJ e você acaba aplicando isso na prática. Então, isso. O fato de você fazer algo na prática que você aplica na teoria ajuda, porque a sua aula não fica uma aula puramente teórica. Eu adoro dar uma aula, eu adoro dar aula com teoria e prática juntos, né? Eu gosto de conjugar as coisas. Então, eu acho que ajuda muito você trabalhar com aquilo que você dá aula. Certamente. E Ainda qual mais foi a professor sua. de processo civil, né? E a outra é como Você é que fez você uma. faz, guarda um tempinho para você descansar, lazer, alguma coisa que. Isso, lazer. Então, Márcio, as pessoas costumam perguntar como é que eu faço para viver, né? Eu sempre recebo essa pergunta. Eu tenho uns amigos meus que falam que meu dia tem 48 horas. Mas, Márcio, sabe uma coisa? Eu não sei te dizer. Eu não sei como é que eu conjugo, não sei. Eu vou te dizer uma coisa. Todo dia antes de dormir eu leio, certo? Leio algo que não é de direito. Então, todo dia antes de dormir eu vou ler alguma coisa que não é de direito. Muito embora às vezes eu me pego lendo alguma coisa sobre a Suprema Corte Americana, ou algum livro que eu tenho à noite. Mas eu não considero como direito meu trabalho, eu Sim. considero como hobby. É, O Grêmio é sagrado. Eu assisto os jogos do Grêmio, muito embora se o Grêmio perder hoje para o esporte, eu vou abandonar o time desse Campeonato Brasileiro e eu vou me dedicar a outras coisas na vida, porque eu tenho mal o que fazer. E, bom, eu tomo meu vinho, que você está vendo aí, né? Adoro vinho. A única bebida que eu praticamente bebo, a única bebida é vinho. Uma outra cerveja de vez em quando, mas eu gosto mesmo de vinho. Gosto, compro, estudo, leio e tal. sim.
E esportes. Praticar esporte, pratico, só que eu me quebro todo praticando esporte, então eu fico mais tempo machucado do É, que, são. Então é complicado tá, isso. Mas tá sim, só no chinelinho, né? pô, eu faço. Agora eu estava pedalando, passei um tempão, estava com uma bike pedalando, 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 fui lá, estraguei o joelho. Agora estou começando a Tem voltar, jeito. então é isso. Os hobbies são esses aí. Sim, mas isso ajuda a cabeça, não tem dúvida, Ajuda, porque principalmente muitas pessoas que estão nos assistindo são os famosos concurseiros, né? E eu tenho alunos que estão no oitavo, sétimo período, que já estão assim, focados, desesperados, que não conseguem olhar para o lado, não conseguem cumprimentar um familiar, porque não, porque eu tenho que estudar, tenho que estudar. E a gente tem que mostrar para eles também que é importante, né? Se Sim. dedicar a outro tipo de leitura, se dedicar a um tipo de prazer, isso faz muita diferença na vida para frente. Claro que a gente pode focar, mas sabendo dosar, né? Não, o que é Bom, importante eu é, queria te... tanto que uma coisa que eu coloquei na vida eu não vou, quando eu vou dormir eu vou ler, mas eu não leio nada de processo civil, nada do meu trabalho e nada de coisas que eu tenho que fazer no dia seguinte profissionalmente. Isso é uma coisa que eu coloquei, porque aí É uma dica boa. porque aí a minha cabeça consegue ficar muito tranquila. Ah, e uma coisa que você perguntou, um hobby que eu tenho, que às vezes que eu uso bastante para desopilar do mundo, desligar de tudo, é montar quebra-cabeça. Ah, olha que legal. A gente tá aqui tem esse hobby também. Meu menino tem 5 anos e ele é apaixonado no quebra-cabeça. E a pequenininha de 2 anos já tá montando também. Então, assim, Ah, é é? uma Pô, coisa. legal. Eu Muito monto legal. os Depois eu te mandar quebra-cabeças, umas fotos quebra-cabeças. deles montando e ele é super rápido. É muito legal. E ele tem um mapa do Brasil que ele vai montando à medida em que eu vou fazendo as lives. Então, ele vai montando os estados, os lugares. Ele falou: Papai, você vai completar um mapa quando? Eu falei: Calma, vamos devagar que a gente vai chegando. Cara, isso é Bom, bom Rodrigo, demais. Fala para ele que é legal. Fala muito para ele que, legal. ó, fala para ele o seguinte: quando eu era pequeno, eu adorava, adoro até hoje aqui no meu escritório aqui, tem mapa, tem coisa de viagem, tudo inteiro, o tempo inteiro. E quando eu era criança, eu decorei até hoje sei todas as capitais do mundo. Então, é o meu hobby É, também é saber todas as capitais do mundo decoradas, todas elas aqui na minha cabeça. Então, fala para ele que que tem um legal. tio em Brasília que faz esse tipo de coisa, se ele quiser. Vou contar, vou É. contar. Se bobear, daqui a pouco ele aparece aqui. Do jeito que às vezes ele invade aqui. Bom, Rodrigo, eu queria te perguntar algumas coisas. A gente já está, infelizmente, entrando na última parte, né? Tá sensacional essa conversa. Mas eu queria te perguntar, dentro do dia a dia, de sala de aula mesmo, se você pudesse dizer para nós assim, como é que é o seu método de aulas ou avaliações, se você tem no IDP, se há uma regra pré-determinada ou se você tem liberdade para poder escolher como fazer, enfim, dentro de sala mesmo, o dia a dia, na graduação, você pode dizer alguma coisa para a gente? Márcio, depende. Como que depende? Eu tenho um método de aula para graduação, um para pós-graduação e um para, se for o caso, para algum cursinho, né? Como eu tenho ficado um pouco afastado de cursinho, vamos falar de graduação. A graduação, eu entro em sala de aula, coloco os tópicos no quadro e começo a falar. Os tópicos são só para os alunos entenderem aonde eles estão, certo? E quais são os temas que a gente vai tratar naquela aula. Então, eu não escrevo no quadro, não dito, nada disso. A minha aula é expositiva para fazer com que o aluno compreenda o tema e compreenda a essência daquilo que a gente está estudando. A avaliação é sempre a minha avaliação, todo aluno do IDP sabe. Ele já chega no semestre sabendo como é que é a avaliação do Rodrigo Becker. A minha avaliação são 5 questões subjetivas, cada uma valendo 2 pontos, e as questões subjetivas o aluno tem que responder sem consulta a nada. Então, assim vai. Então, Uma outra. aqui a gente pega. Você perguntou aqui uma coisa importante. Qual e na pós-graduação? Bom, na pós-graduação já é diferente. Na pós-graduação eu faço muito mais um método até meio como é que chama? Até meio ousado da minha parte falar isso, mas é um método meio socrático. Eu gosto muito de perguntar na pós-graduação para o cara o que ele acha, certo?
qual é o pensamento dele acerca da questão, e fazer uma troca de ideias mesmo, né? E aí a avaliação na pós-graduação, para mim, não é o tão importante quanto é na O graduação. debate, né? O Então, mais diálogo maleável. O ali importante para mim é a troca de ideias. Sim, A sim, Raquel está sim. Não, perguntando acho qual que é a capital do Timor-Leste, Dili. É. Eu acho que ela achou que você não soubesse. Ela sabe que eu sei, ela foi minha aluna, ela lembra disso. Ah, ela lembra? Ah, então É. tá certo. Bom, eu confesso que eu não sabia, mas eu também não tenho não tive essa repórter. Ah, a Raquel está lembrando uma coisa importante. Eu também dou ponto para alunos que respondam questões em sala de aula. Então, no meio da Isso aula, assim, eu força a paro e falo assim, participação, né? pessoal, valendo tantos pontos essa pergunta. Quem responder ganha pontuação. Que legal. E aí você força que eles participem e estejam Exatamente. atualizados, né? Isso é E interessante, responde interessante quem sim. quiser também. Claro. E aí, né, é algo extra, né? Acaba acontecendo. Bom, Rodrigo, tem coisas boas, né? A gente está falando aqui, mas tem coisas que não são tão boas do dia a dia do professor, né? Se você tivesse um poder, uma mágica, você falando, eu quero eliminar alguma coisa da minha rotina de professor, você conseguiria excluir alguma coisa? Estou pensando, Márcio. Vou te dar um, eu vou te dar um exemplo das que as pessoas têm citado, né? Alguns odeiam anotar notas, né? O diário de notas. Outros, como eu, por exemplo, eu não tolero reuniões. Embora eu seja chefe de departamento, né? Sou obrigado a convocar essas reuniões, mas Não, eu não gosto de reunião. É, sabe que o IDP não tem essas reuniões, então até isso não posso reclamar. Nota hoje no sistema é muito rápido. Eu acho que a parte mais, se eu pudesse ter uma inteligência artificial para ler as provas dos alunos, eu seria isso. Porque, diferentemente do que os alunos meus acham, eu já entrei em sala de aula, as pessoas pensam que eu peço para alguém corrigir. Não. Eu corrijo todas as provas dos alunos. Eu leio, porque tem uma coisa que eu faço em sala de aula, Márcio, que é o seguinte: se o aluno é bom, vai à aula, participa, mas foi mal na prova, em regra, esse cara não vai reprovar comigo. Porque eu sei que o cara estava lá, estava participando, ele estava se esforçando, certo? E ele teve um dia ruim. Agora, pode acontecer, né? A se o prova é aluno é um retrato desleixado, muito pouco fiel, né? se o aluno é desleixado e vai mal na prova, eu já sei que ele é desleixado, já sei que ele vai mal na prova, não tem a menor razão para eu querer ajudar ele. Se é isso, eu que estou corrigindo a prova, eu sei. Por isso que eu gosto de corrigir a Claro, prova. Não claro. entrego ninguém corrige a minha prova. Sim. E Não, e se acaba que aqui, você eu conhece desafio aqui, pode estar gravado aí. Se tiver alguma pessoa que tenha corrigido alguma prova para mim hoje, eu desafio aqui. Eu que corrijo minhas provas todas. eu também tenho essa função que eu Mas ainda eu, brinquei mas esses é, dias com mas eu gostaria realmente, se fosse eu gostaria de não ter que corrigir as provas. de ter o Vitor. Vai ter um Vitor na docência, tem Né? no Supremo, vai ter uma. Daqui a Tem pouco muito vai ter um professor, não Marcelo. é o meu caso, que acaba aplicando prova objetiva, porque também alguns acham que é mais fácil a correção. Né? Eu não gosto e prefiro ter a correção da prova subjetiva mesmo. Fazer o quê? Eu atendi há um tempo atrás um pedido dos alunos, assim, porque eu fui da banca da UAB durante 5 anos. E depois que eu saí da banca, eu contei para o pessoal a respeito disso, né? Eles me pediam questões fechadas para poder treinar, né? Normalmente são alunos de final de curso. Mas me dá tanto trabalho para poder fazer essas provas e depois para os questionamentos, porque sempre tem alguma pegadinha, a questão Sim. não é das melhores, enfim, que eu prefiro a prova aberta. Eu prefiro a prova aberta, que a pessoa pode escrever, não limito linhas, né? Aquela confusão. Eu tenho 80 alunos em cada turma, pra você ter ideia. Pô, Mas, enfim, aqui são muitos. São 60 que entram, mas sempre tem aqueles que puxam a disciplina, sempre tem os que ficam para trás. Então, em média, dá aí uns 80. Já teve vezes de quase ter chegar a 100, mas em média dá uns 80. Então é bastante gente. Mas é isso, é o que você falou. É a hora que a gente tem ali também para poder trocar uma ideia com o aluno, conhecer ele melhor, né, eventualmente reparar algum problema, porque às vezes você vê que todo mundo está errando uma mesma coisa. O problema pode ser da aula, né? O professor que eventualmente ali naquele momento não foi tão claro. Enfim, acho que ali é uma hora interessante. Embora seja cansativo, realmente
corrigir prova é algo bastante cansativo. Eu até brinquei, a Fernanda colocou aqui, pudesse excluir o Covid, eu concordo com ela. Eu sempre brincava, que eu odeio corrigir prova. Mas agora eu nem reclamo mais. Agora, se começar amanhã, sair a vacina, compromisso gravado aqui também. Sair a vacina, não reclamo mais de corrigir prova, vou corrigir feliz. Desde que as aulas voltem normalmente, estou É. tranquilo, não vou ter problema. A aula Esse é esse novo mundo, né? Olha, a vantagem da aula online é você não precisar se deslocar para a Assim, faculdade, é, né? Você é, pode fazer tudo de casa e é bem mais rápido, você acaba ganhando. será que... Para mim aqui o Rodrigo tá parado, para vocês também? Vamos ver se ele consegue voltar. Pena que cortou. Vou fazer uma figa para a internet. O Rodrigo teve que sair. Vamos ver se ele volta. É, congelou também, Fernando, eu vi. Vamos ver se ele consegue voltar para a gente encerrar a nossa conversa. Todo mundo está aqui conosco. Professora Flávia, muito obrigado. Vamos ver se o Rodrigo volta. É, ter tido algum problema lá. Vamos ver se ele consegue voltar para a gente encerrar. Eu não sei vocês, mas eu estou gostando muito da conversa. Vamos ver se ele está aqui conosco de novo. O problema do nosso Instagram é esse, acontece. Acontece de cair. Hoje mesmo de manhã eu participei de uma live com o professor Guilherme Quaresma, uma tutoria jurídica, aproveitando para fazer uma propaganda aí do perfil dele. E aconteceu a mesma coisa também, caiu, eu tive que voltar, faz parte. Muita gente fazendo live, né? O mundo vai acabar em lives e isso acontece. Ele está aqui conosco, vamos ver se eu consigo chamá-lo aqui de volta, para ele voltar aqui conosco. Vamos lá. Parece que vai dar certo. Vamos torcer. Sim, Raquel. Já mandei o convite para ele aqui. Vamos ver se ele vai. Se a internet dele lá vai. Para mim tá parecendo que ele tá aguardando aqui. Vamos lá. Não é só o Grêmio que tá devagar, né? A internet também tá devagar lá. Vai ficar bravo comigo. Não consegui por enquanto. Vamos ver se ele aparece aqui. Vamos lá. O Rodrigo não tá conseguindo aceitar. Tenta fazer o pedido, Rodrigo, você. Eu te aceito aqui. Vamos ver se vai dar certo. Você solicita para participar nesse finalzinho aqui. Vamos ver. Que pena que caiu. Mas vamos ver. Acho que vai dar certo. Sai de novo, Rodrigo, e entra, e aí vai aparecer para você solicitar participação. E aí eu vou te aceitar aqui. Vamos ver se assim funciona. O pessoal está sugerindo aqui que você faça isso. Não iremos te abandonar, Rodrigo. Tranquilo. Todo mundo aqui feliz por você estar conosco. Vamos ver se ele vai sair e voltar. Vamos lá. Temos que ser rápidos, não temos muito tempo. Nossa live vai cortar daqui a 6 minutos, salvo engano. Vamos lá, Rodrigo. Pensamento positivo para todo mundo aí. Vamos ver se agora ele se dá certo.
Fernanda, acho que eu vou acabar fazendo isso. Se continuarmos assim. Vamos ver. A gente encerrar, nem que seja dividir em duas partes, nós fazemos isso. Vou tentar. Vamos lá. Raquel cada vez faz uma pergunta mais difícil, né, Raquel? É bom que nesse momento ele pode olhar no Google lá, mas acho que não precisa, não. Bom, vou fazer o seguinte. Vou pedir para vocês não nos abandonarem. Eu vou sair, vou encerrar essa aqui. Vou, coisa de 2 minutos, vou salvar aqui a live. E aí abro uma segunda, uma parte 2 para a gente terminar. E aí vamos ver se ele consegue entrar. Vou salvar assim, Fernando. Deixa comigo. Até já então, pessoal.